Por isso que tem esses 4 pontos aqui que vocês estão vendo na tela. Elas concordam com a justificação pela graça, elas concordam. Pela fé, pelo sangue, quando é pela prática da lei, elas não concordam. Mas está escrito, em Romanos capítulo 2 está escrito que a justificação vem pela prática da lei. Claro que não é a lei da antiga aliança, é a lei da nova aliança. Porque para guardar os mandamentos de Deus, você tem que praticar a lei. Mandamentos são lei. E essa é a obra do Espírito Santo, que ele vai escrever na nossa mente. O que é o Espírito Santo escrever as leis de Deus na nossa mente? Te ensinar, fazer você praticar e lutar contra o pecado. Para isso você vai ter que lutar contra a carne, porque é na carne que habita o pecado. Esse assunto está em Romanos 6, 7, 8. São obras. Você vai ter que fazer. Deus, que é soberano, ele decretou que fosse assim que o homem fosse salvo, porque assim, verdadeiramente, ele aceita homens que conscientemente aceitaram a ele, ou conscientemente rejeitaram. Isso é um Deus soberano. Isso é um Deus que realmente pode todas as coisas. Se ele tem que tirar o poder de escolha para poder salvar o homem, porque seria impossível ele salvar com poder de escolha, então ele não é soberano coisa alguma. Entendeu? Então, voltando aqui para a tela, esse assunto também fala sobre salvação. Tem tudo a ver. Justificação tem a ver com salvação. E isso traz a vida eterna. E aqui a questão da vida eterna. Nós temos que ver textos que falam da vida eterna. Porque não é apenas buscar um texto para falar de vida eterna. Você tem que buscar todos os textos que falam de vida eterna. E eu separei apenas algum dentro de Romanos. Nem precisa ir para muitas cartas nesse sentido. Então, dentro de Romanos, para falar da vida eterna, nós temos o seguinte, 4 pontos também. Nós temos vida eterna, que vai vir por meio das obras. Depois, justiça. Terceiro lugar, santificação. Tudo a ver, né? Um ponto ligado com o outro. Em quarto lugar, graça. Textos onde você vai ler sobre vida eterna, vai estar relacionado com isso que eu estou falando. Agora eu vou pontuar aqui e explicar para vocês a relação dessas coisas, porque elas têm relação. Alguém poderia falar, vida eterna é só pela graça de Deus. E tá certo, mas não está escrito só isso, você tem que entender qual foi a proposta da graça de Deus. Graça não é de graça. Foi pago um alto preço pelo sangue do Senhor Jesus. Tudo isso vai aparecer no fim. Pela fé nós dizemos que fomos salvos, que temos a vida eterna, que fomos justificados. Paulo fala isso, ele aplica isso como se fosse no passado. Fomos justificados, temos a vida eterna no presente, já fomos salvos, passado. Mas o próprio apóstolo Paulo e Pedro aplicam todos esses termos também no futuro. E não é contradição, porque pela fé você aplica agora no presente. E pode até colocar como se já tivesse a perspectiva de Deus e de um eleito de Deus. Mas ainda não se concluiu. Isso pode se perder. Salvação pode perder, a vida eterna pode ser retirada de você e você não confirmando a sua eleição, você não vai fazer parte dos eleitos, dos escolhidos, ainda que Deus tenha te chamado. E a questão não é graça evanescente. Não é que Deus te chamou para fazer um teatro, um palhaço soberano que faz um teatro com pessoas. Não. Deus está falando algo sério. E aí, a vida eterna, que vocês estão vendo aqui, ela vai ser feita pelas obras. Obras de quem? Primeira obra é de Cristo. Se o Pai não envia o Filho e ele não faz o sacrifício, não teria vida eterna. Primeiramente pela obra dele. Mas agora ele quer ver a relação da obra dele que ninguém poderia fazer com as suas obras. Por isso que vem justiça. Sim, a justiça do Filho. Mas e aí? Você não tem que praticar obras de justiça para ser salvo? Tem. Quando Paulo fala que nós não somos salvos pelas obras, olha o contexto. Porque esses insubordinados calvinistas não olham. E até pessoas que não são calvinistas costumam não olhar. Elas dizem que não são calvinistas, mas agem como calvinista. Você tem que praticar obras de justiça sim para ser salvo. Senão, você pode adulterar. Você pode roubar, você pode matar. Não foi colocado um chip dentro da sua cabeça, como se você fosse uma espécie de robô humano, que você foi pré-programado para obedecer. Automaticamente você obedece. Não, você tem esse livre-arbítrio. E é assim que Deus quer salvar os homens. Esse é o desafio. É o mais difícil para Deus. Mas porque Ele é soberano, Ele fez isso. Santificação.
Você não tem que estar santo para ser salvo? Será que alguém que não vive em santidade será salvo? Vai ser salvo? Não. Lembra, você não é um robô humano ou um humano robô, que Deus te salvou antes da fundação do mundo, porque você teve sorte, e aí você foi pré-programado para se santificar fazendo obras de justiça. Todos esses 3 pontos que nós falamos até agora têm a ver com Cristo. Primeiro ele se santifica, faz a obra, ele vive em santificação por nós. Ele mesmo fala que se santificou por nós. E isso é graça de Deus, para que nós imitemos as suas obras. Então, depois disso vem graça, porque isso é graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus, você tem que viver na graça de Deus. Ok, você concorda. Mas a graça de Deus, ela tem que ter a santificação, a justiça e as suas obras. Aí sim você vai estar vivendo em graça. É muito mais poderoso você viver essa vida aqui que Deus propôs. Porque isso daqui são propósitos de um Deus soberano. Ele já sabe tudo. Quem vai viver assim até o fim. E por isso já foi eleito antes da fundação do mundo, porque é na base da sua presciência, e não só presciência. Ele já sabe quem vai viver assim por um momento e vai abandonar. E ele já sabe quem não vai ouvir, nem vai entrar para o Evangelho. São basicamente 3 categorias de pessoas, e o Senhor já sabe tudo. Ele nos deu a saber que ele já sabe. Ele colocou na palavra de Deus características de eleitos, para que você saiba que você é um eleito. Ou pelo menos você está vivendo como um eleito. A partir do momento que você abandonar o caminho da fé, da retidão, e parar de confirmar a sua eleição, ele não pode fazer nada. Ele não vai te forçar. Ele já sabe quem são aqueles que não vão perder a salvação. Aqueles que não vão perder a salvação no tempo que Deus já previu antes da fundação do mundo, esses não vão perder. Mas não vão perder não porque não tiveram a oportunidade de perder. Tiveram, mas não perderão. Ao passo que outros que estavam nessa mesma oportunidade perderão. Deus chamou, mas não foi eleito. Entendeu? Essa é a soberania de um Deus justo, de um Deus de amor.